Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 9 Homens-Peixe. O Berserk pulou alto no ar. Emprestando a força da gravidade, ele enviou sua espada para a direção de Ni Yan. Quando Ni Yan viu a espada do Berserk vindo em sua direção, já havia chegado perto de sua testa. Ni Yan conseguiu inclinar seu corpo para o lado quando a espada passou. Dentro de Conviction, ataques de longo alcance seriam automaticamente presos ao seu alvo, e somente poderiam rolar para se desviar. Já para combate corpo a corpo, pode-se dar um passo atrás para evitar certos ataques. O mais importante requerimento quando der o passo atrás para desviar de ataques certeiros, era boa velocidade de reação. O tempo tinha que ser extremamente preciso. Na sua vida anterior, Ni Yan já tinha treinado sua habilidade um level extremamente alto. Depois que desviou do ataque do Berserker, ele fez uma arrancada louca em direção ao lago. Quando a espada do Berserk passou cortando o espaço vazio, ele encarou fixamente com um olhar de choque. A velocidade de reação daquele cara é rápida, sendo capaz até de desviar de um ataque feito esse. Ao mesmo tempo que virou a cabeça, o Berserker tinha descoberto que Ni Yan já havia corrido uma grande distância. Vendo isso, ele segurou sua espada e desistiu de perseguir. Terceiro irmão, o que está havendo com você? Você não consegue nem mesmo parar uma única pessoa de fugir? Ao seu lado, um lutador chegou correndo e expressou suas queixas. Os movimentos daquele ladrão eram muito rápidos. Eu não fui capaz de parar ele de jeito nenhum. O ladrão olhou rapidamente para o corpo do elementalista Ziyu, Violet Flame. Ziyu era um sujeito extremamente recluso. Contudo, suas skills definitivamente não eram fracas. Mesmo assim ele ainda foi morto pelas mãos do ladrão. Olhando para trás, pareceu que aquele ladrão não era tão simples quanto aparenta. Todos se reúnam e vão atrás dele. Ambos o lutador e o Berserker aceleraram seus ritmos. À medida que ele se aproximou da superfície do lago, aproximadamente 5 ou 6 metros de distância, Ni Yan pegou a pílula básica de respirar embaixo d'água que ele havia comprado anteriormente e colocou na sua boca. Ele quer mergulhar dentro do lago para escapar. Não o deixem chegar na água. Em um momento de entendimento mútuo, ambos o Berserker e o lutador saltaram simultaneamente para frente. O lutador e o Berserker eram ambas profissões da classe guerreira. Seus ataques depois de emprestar o momento de seus saltos eram muito mais ferozes e rápidos comparadas a outras profissões corpo a corpo. Sudden Assault. Flame Slash. O lutador brandiu sua espada e seguiu em frente, rapidamente avançando em direção a Ni Yan. À medida que o Berserker inclinou sua arma, sua espada acendeu e ficou envolta em chamas furiosas. Ni Yan e os dois ainda estavam um pouco distantes. À medida que ele virou a cabeça para olhar para eles, ele imediatamente sentiu seu rosto queimar pelas chamas do golpe da espada. De repente, dos cantos de sua boca, ele revelou um estranho sorriso e então pulou para trás. Suas costas entraram na água primeiro, à medida que ele mergulhou mais fundo no lago Rando. Logo depois, ondas começaram a se concentrar na superfície do lago. O lutador e o Berserker se apressaram e finalmente chegaram na beira do lago. O Berserker se preparou para pular, mas o lutador puxou ele de volta e o parou. Esqueça, não tem necessidade de perseguir um inimigo encurralado. Além do mais, nenhum de nós tem alguma pílula de respirar debaixo d'água. O lutador pensou no estranho sorriso que Ni Yan havia mostrado apenas a um momento anterior. Esta foi a causa de sua falta de vontade de entrar no lago, por medo de que Ni Yan tivesse possivelmente algum tipo de plano maligno para eles. Em última análise, ele estava com medo que isso os matasse dentro do lago. Esqueça, apenas desse jeito, o Berserker respondeu em um tom extremamente depressivo. Apenas considere a má sorte de Ziyu. Quem deixou ele pensar que era tão invencível ao ponto de se separar do time desse jeito? De qualquer forma, nós deixaremos que isso seja uma lição para ele, ainda existem muitos experts além dele. Vários jogadores da Victorious Return correram para eles, ofegantes, em sua maioria eram magos, sacerdotes e assim por diante. As suas velocidades de movimento não se comparavam com a dos guerreiros. Consequentemente, então eles foram deixados para trás. Como foi? Para onde aquele cara correu? Um dos magos perguntou. O lutador balançou sua cabeça e respondeu: nós não pegamos ele. Ele acabou mergulhando dentro do lago. Aquele mago tinha uma expressão atônita à medida que ele olhava para o lutador e o Berserker. Esses dois, Ziyan, Violet Cliff, e Ziming, Violet Underwood, poderiam ser considerados os dois melhores entre os guerreiros da guilda. Primeiro aquele ladrão matou Ziyu. E depois ele conseguiu escapar até depois de estar cercado por Ziyan e Ziming. De onde diabos aquele ladrão saiu? Eu me pergunto, qual era o nome daquele ladrão? Vá perguntar a Ziyu. Ele já deve ter revivido no cemitério. O mago falou em um tom curioso. Ziyu acabou de dizer que o nome do ladrão é Nirvana Flame. Ziming respondeu e guardou firmemente esse nome em sua cabeça. Em um tom preocupado, o mago comandou. De agora em diante, façam com que as pessoas sob o seu controle fiquem alertas. Se eles encontrarem esse Nirvana Flame, faça-os reportarem a mim imediatamente. Quando vários deles cruzaram com Ni Yan, foram incapazes de ganhar vantagem. Quanto ao resultado, se um membro ordinário da guilda se encontrarem com ele, poderia muito bem imaginar as consequências.
Depois de Ni Yan mergulhou dentro do lago, ele começou a nadar. As águas do lago Hando eram extraordinariamente limpas. O sol raiava penetrando através da água. Conforme os raios de sol atravessavam a superfície da água, formavam-se pilares brilhantes e coloridos. A vegetação do lago balançou gentilmente, dançando lentamente com as ondas, criando um cenário excepcionalmente lindo e hipnotizante. À medida que Ni Yan submergia para o fundo do lago, nadando através da vegetação, ele de repente se lembrou que tinha outro baú dentro das águas do lago Hando também. Contudo, ele estava um pouco inseguro da exata localização, pois sua memória ainda estava um pouquinho bagunçada. Deveria estar definitivamente perto desta área. Aquele baú devia conter um livro de skill de suporte chamada Gatherer. Mesmo Gatherer não sendo um tipo de skill rara, ainda é bem escassa, considerando a média do level base dos jogadores atuais. Depois de aprender a skill Gatherer, ela poderia aumentar a renda um pouco. Em todo time era necessário um membro ter essa skill, e todo jogador solo definitivamente deveria ter essa skill também. A demanda do mercado pelo livro de skill era imensa. Contudo, o fornecimento era pouco. Isso causou o desbalanceamento entre demanda e fornecimento, causando ao livro de skill Gatherer um grande aumento de valor. Se eu for capaz de achar o baú de tesouros, seria muito bom. Uma das características dos ladrões é que eles são capazes de alcançar locais que muitas outras classes seriam incapazes de alcançar. Adquirindo a skill Gatherer, eu poderia mostrar ainda mais utilidades. Pílulas básicas de respirar debaixo d'água só podem funcionar por 15 minutos. Se eu soubesse mais cedo que eu estaria debaixo d'água procurando por um baú do tesouro, eu definitivamente teria comprar mais algumas. Ni Yan se sentiu consideravelmente arrependido. A uma longa distância, uma figura submergiu dentro da água e começou a nadar. Depois de ser iluminado pelos raios do sol, Ni Yan pode pelo menos ver a figura distinta. Era realmente um homem-peixe de level 3. Tinha o corpo de um peixe. Seus 4 membros se moviam continuamente para lá e para cá. Em adição, segurava um tridente firmemente preso em sua mão. Ni Yan apressadamente se ocultou entre as moitas de vegetação subaquática. Se fosse 1 contra 1, Ni Yan poderia matar esse homem-peixe sem esforço. Contudo, homens-peixes detestavam muito lutar 1 contra 1. Numa situação onde eles fossem atacados, eles iriam produzir um rugido tão intenso que iria atrair todos os homens-peixes nas mediações da sua localização. Pelo propósito de estar seguro, Ni Yan definitivamente não iria ousar provocar esses sujeitos problemáticos. O homem-peixe estava em uma área não muito longe de Ni Yan e estava nadando. Então fez seu próprio caminho empurrando as plantas subaquáticas. Enquanto o homem-peixe estava roçando a vegetação subaquática, os olhos de Ni Yan espreitaram através da vegetação oculta, descobrindo um objeto fracamente escondido dentro. Olhando para o homem-peixe que havia nadado para uma longa distância, Ni Yan cuidadosamente nadou. Essa área era pesadamente cercada por atividade dos homens-peixe. Se ele fosse descoberto, iria se tornar perigoso muito rápido. Ni Yan passou pela vegetação. Depois de procurar por um tempo, ele finalmente achou um pequeno baú de madeira entre a vegetação. Era o menor level de baú de tesouro, qualidade branca. Contudo, ele não tinha certeza se era o mesmo da sua memória. Depois de abrir o baú, Ni Yan começou a procurar. Surpreendentemente, a sensação que ele sentiu em suas mãos quando tocou o objeto dentro do baú não era do livro de skill, mas sim uma suave pérola. Ni Yan examinou as propriedades do objeto. Water Aversion Pel Murloc. Item especial. Efeito adicional. Uma vez ativado, permite que o usuário respire debaixo d'água por 30 minutos. Cooldown: 12 horas. Era o mais básico dos itens especiais. Apesar do item não ser nada particularmente ótimo, permitiria que Ni Yan salve algumas pílulas básicas de respiração embaixo d'água. Então, ele ainda poderia ser capaz de usá-las no futuro. Parece que esse lugar não contém um único baú. Depois de pensar nisso, ele devia estar certo. Dentro de um lago tão grande, os desenvolvedores definitivamente não colocariam apenas um baú do tesouro. Ni Yan continuou sua busca através das espessas plantas em crescimento, viajando em um vai e volta. Depois de achar a Water Aversion Pel, ele gastou uma ampla quantidade de tempo procurando por baús do tesouro debaixo d'água. Havia alguns movimentos não muito longe dele, fazendo o coração de Ni Yan pular com susto. Apressadamente, ele se abaixou dentro das plantas perto dele e se ocultou. Um único homem-peixe apareceu nadando através da vegetação, não muito longe de Ni Yan. Ele passou nadando entre as lacunas das plantas aquáticas. No próximo momento, outro homem-peixe veio em direção à localização de Ni Yan. Um único homem-peixe apareceu nadando através da vegetação, não muito longe de Ni Yan. Ele passou nadando entre as lacunas das plantas aquáticas. No próximo momento, outro homem-peixe veio em direção à localização de Ni Yan. Então outro homem-peixe apareceu e outro. Droga, eu acabei tropeçando em um covil de homens-peixe. Ou então é apenas a minha sorte que eu acabei vindo para uma escola de homens-peixe nadando. Um dos homens-peixe se aproximou dele. A distância entre eles se tornou cada vez mais perto. Ni Yan sentiu um pulo em sua garganta, sua mente cheia de ansiedade urgente. Ele apertando firmemente a adaga em sua mão.
Se esconder parece que vai ser impossível agora. Eu posso apenas esperar por uma oportunidade para escapar. Mas minha velocidade de nado não pode ser comparada com as desses homens-peixes. Eu não estou confiante de que eu possa realmente escapar. O número de homens-peixes dentro da vizinhança era simplesmente demais. Se todos viessem, o único caminho de Ni e Yan teria sobrando seria a morte. Se eu fosse culpar alguém, eu apenas culparia a mim mesmo por ser ganancioso demais. Por querer achar o tesouro, eu esqueci totalmente sobre os perigos. Um dos homens-peixe chegou a uns 3 metros longe dele. Parecia que havia notado algo. Parando no lugar, levantando o tridente em sua mão. Que é, Croak? O homem-peixe abriu sua boca e produziu um chamado bizarro. Ni e Yan observou os arredores. Pelo menos 10 ou mais homens-peixe emergiram, cercando a área que ele havia se escondido. O tridente, que estava tão branco quanto a neve, tinha selado completamente sua rota de fuga. Ele estava acabado. Não existia qualquer modo de acabar com esses homens-peixes. A velocidade de movimento que eles se moviam debaixo d'água era incomumente rápida. Além disso, uma vez que seus dentes afiados mordessem seus alvos, eles não iriam soltar sua mandíbula até que eles rasgassem seu alvo em pedaços. Escapar é absolutamente impossível. Também é impossível vencer, mesmo se eu tentasse forçadamente enfrentá-los. Em sua cabeça, Ni Yan estava preparado para morrer. Ele rapidamente olhou para o corpo dos homens-peixes na direção oposta à sua. Eles tinham uma mancha vermelha mole em torno do seu abdômen. Aquela área era seu ponto fraco. Mesmo se eu morrer, eu vou levar pelo menos um comigo. Naquele exato momento, um som intenso de trombeta saiu de um lugar distante do lago. O ritmo rápido foi preenchido com urgência, à medida que o alto e limpo som continuou a ressoar dentro de uma longa distância. Isso era o sinal de atenção. A tribo de homens-peixes estava sendo atacada. Os 10 ou mais homens-peixes cercando próximo a Ni e Yan pararam seus movimentos ao mesmo tempo. Gurgle, Croak, virando suas cabeças para ouvir cuidadosamente, eles abriram suas bocas e falaram em uma língua estranha. Logo depois, todos eles nadaram simultaneamente em direção ao lado do lago a uma grande velocidade. Aqueles 10 homens-peixes nadaram para longe, se tornando cada vez mais distante. Mais de uma centena de homens-peixes se apressaram de todas as direções, convergindo juntos em direção a um único ponto, como se eles fossem um cardume de peixes. Os homens-peixe gradualmente desapareceram da vista de Ni e Yan. Ni e Yan ainda se sentia apreensivo em seu coração. Por um momento de sorte, a saída daqueles subsequentes eventos foi uma surpresa. Contudo, eles ainda estavam dentro de suas expectativas.